Um abraço a todos. Hoje nós vamos falar de uma sociedade muito complexa, de uma das sociedades mais organizadas da ciência, que são as abelhas, né? E para isso nós vamos aqui visitar aqui um apiário, né, aqui do meu amigo professor e apicultor Julien. E ele vai explicar para a gente como funciona a colmeia, qual a função da rainha, né, Julien? Qual a função da rainha, das operárias, né? O que elas produzem na colmeia, né? Quantas abelhas tem aproximadamente na colmeia. Para Moti, nós somos 30 apicultores, a gente chega a produzir 11 mil quilos de mel, né? Eita. Que é tirado daqui, da natureza, ó, né? Das flores, né? Então agora nós vamos, né, Julien? Vamos aqui para o apiário, para a gente conversar aqui com o Julien Hermes, como funciona, né? Vamos ver o apiário. Vamos lá, Julien? Vamos lá, né? Vamos entrar aqui. Entrando aqui na região próxima ao apiário, o apicultor ali vai na frente, porque a gente não pode se aproximar muito, porque elas defendem a colmeia, entendeu? Então elas podem atacar. Então eu vou deixar ali mais na frente, e aí daqui a pouco ele vai dar o sinal para saber se eu posso me aproximar. Cheiro de perfume. Essa aqui, segundo o Julien, não pode se aproximar, né, Julien? Porque essa aí ela é mais... ela é uma das abelhas que tem, né, uma grande população. Hoje, dentro daquela colmeia pode se encontrar de 60 a 70 mil abelhas ali, certo? E se aproximar aqui, elas podem atacar. Como estamos no nível de produtividade, ela pode nos atacar, certo? Agora nós vamos ver aqui outra colmeia, segundo aqui o apicultor, meu amigo Julien, que é quem conhece bem as colmeias, né? O apiário. Essa aqui é mais mansinha. Então aqui vou observar de frente aqui as abelhas aqui trabalhando. O Julien já disse que não pode mais se aproximar aqui, que é perigoso. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. A colmeia está a todo vapor, até mesmo porque, Julien, esse período é um período de muita abundância, né? No período de chuva, não é isso? Isso. Nesse período nós temos aí muita entrada de alimentos, né? No caso o pólen e o néctar, né? Que são os alimentos desse momento, né? Para dentro dessa colmeia. Daí a abelha vai transformar em mel ou geleia real. Mel ou geleia real, né? Elas produzem mel ou geleia real, né, Julien? Elas têm várias funções dentro de uma colmeia, né? Pronto, elas eu queria que tu... os produtos que elas tiram da natureza, né? Pronto, aí vamos lá, vamos para as funções, né, na colmeia. Aí tem a rainha, me explica aí pra gente. Nós temos as operárias, tem as campeiras, certo? E as faxineiras. Ah, tá. Aí explica pra gente aí qual a função dessas. A rainha, a função dela é só produzir crias, né? E ainda nós temos os zangões, que é só para fecundar a rainha, certo? Tem mais de um zangão na colmeia? Na colmeia elas produzem, e os zangões, quando chega no período escasso, elas matam eles e expulsam da colmeia, certo? Ah, tem isso. Certo? E aí a função delas, da rainha, ela só é fecundada uma vez, e daí ela passa a vida inteira multiplicando a sua família. A cada dia ela chega a ter uma produtividade de 3 mil ovos, né? Onde com 7 dias a 15 dias vai ter os novos filhotes, né? A durabilidade das abelhas aí é em torno de 30 a 40 dias, né? Que vai ter um ciclo de vida dela, certo? E daí essa organização das abelhas, né? Cada uma tem a sua função e cada uma As operárias, elas vão buscar e trazer o alimento para dentro da colmeia. Na verdade, o mel e a geleia real, elas produzem para elas, né? Né? Mas aí o homem vai lá e pega tudo isso aí e é um alimento importantíssimo, né, o mel? Qual é a função das faxineiras? As faxineiras é limpar a colmeia, né? Tirar toda a sujeira que entra, né? Caso uma morra que vai morrer dentro da colmeia, elas bota para fora. Elas jogam, poliniza também a colmeia. Caso de algum inseto, de algum ácaro, né? De algum mofo, tudo isso aí que vai conter lá dentro da colmeia, elas fazem essa limpeza, certo? Ok. E
Vamos se afastar, que elas já estão começando. Está se afastando aqui da colmeia. Para a gente continuar conversando aqui. Pronto, Juliano. Então nós tivemos agora uma situação aí que se a gente não se afasta, nós poderíamos ter sido atacados, né? Tem alguma situação assim que elas podem atacar? Já foi registrado algum acidente aqui na região? É perigoso mesmo a questão das abelhas? Ou é só como na natureza a gente manter o nível de respeito com o animal, o nível de proximidade é exato para não irritar os animais, não estressar os animais? Elas têm o espaço de convívio delas, né? As abelhas, né? As melípulas, né? Que são chamadas, né? São as que protegem o ninho. Não, Tem o exército aí que protege? Tem as abelhas ápis, que são as sem ferrões, e tem as com ferrões, que são essas daqui. Quer dizer que na mesma colmeia tem abelha com ferrão e sem ferrão? Não. Não, né? Porque são espécies de abelhas diferentes. Essas aqui são com ferrão? São com ferrões, certo? Certo. Então por isso ela sentiu a nossa presença, a presença do homem, né? E o que é a função dela? É se defender, né? Proteger a colmeia? Proteger a área dela, né? O espaço dela. Né? As operárias também fazem isso? Defendem a colmeia? Não, é somente as guardiãs, certo? Ah, tem as guardiãs. Que Nós são já falamos soldados, né? da rainha do zangão, nós já falamos das que faz a limpeza lá. As faxineiras, e agora, as operárias, e agora você vai falar sobre essas que tirou nós de lá. Que as guardiãs, expulsou. que como elas ficam ali na boca da colmeia, somente observando algo estranho para elas atacarem, né? Certo. Né? Seja a presença do homem, seja a presença de algum animal, elas atacam, certo? Então, no caso, tem algumas coisas, é acidente? Não, é o espaço delas. Tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado. Né? O homem vai lá porque o homem aprende as técnicas de manuseio dessas coisas, né? Então a gente tem os EPIs, né? Os equipamentos de proteção, né? O macacão, a luva, a bota, né? Que nós podemos nos aproximar da colmeia e fazer todo esse manuseio dessa atividade, certo? Nós estamos num período agora de muita abundância, né? Como eu já falou anteriormente, muitas flores, muitas florações. Eu queria só que tu falasse sobre as florações, né? As colheitas do mel. E o que acontece com a colmeia quando chega? Que nós aqui do Nordeste, nós temos um período agora muito abundante de água, de flor, né? De tudo para os animais. Mas quando chega de julho para lá, isso aqui tudo seca, né? Então as flores são muito escassas. E como é que essas abelhas elas fazem para poder manter a colmeia? E assim, elas viajam até quantos metros ou quantos quilômetros para buscar alimento, né? Para trazer para a colmeia, no caso as operárias? Pronto, falando sobre a questão da alimentação das abelhas nos períodos do ano, né? Nesse período nós temos as floradas rasteiras, floradas mais altas, né? E nós temos uma diversidade de floradas. Nós temos a sabiá, nós temos o mufumbo, nós temos as rasteiras aqui, o bamburral, nós temos a retirana, temos a florada do cabeça branca, né? Ou flor de botão. E tem várias, essas são as floradas do período chuvoso, do período do inverno. No período do verão, nós temos algumas vegetações que trazem também floradas que elas procuram trazer o alimento para comer. Tem algum exemplo no verão de florada? A jurema, né? A jurema, da jurema hoje nós temos uma das floradas que ela produz o pólen e o própolis, né? O própolis hoje é um dos produtos que está no mercado de grande valor comercial, certo? Tipicamente do Nordeste, né? O própolis, né? Da jurema, que é um dos própolis verdes. A cor do mel tem a ver com a flor? Tem. Porque as pessoas acham, esse mel é mais claro, é mais escuro. Por exemplo, o mel do borburral e o mel, não sei se é borburral, é bamburral, e o mel do mufumbo. São diferentes? Tem cor diferente? O mel do marmeleiro, da flor do marmeleiro, tem cor diferente? A florada do marmeleiro, né? O mel é claro, mas também de fácil cristalização, certo? Já os outros méis, né? Porque devido à umidade do ar, ele já se torna um mel mais grosso e de difícil cristalização, certo? Como o pessoal chama de açucarar, né? Açucarar. Na verdade, né? o mel é importante lembrar que o mel natural também ele é açucara, não tem negócio de... Isso, o mel natural ele açucara, o mel que não é natural ele não açucara. Né? Isso é uma das coisas que depois a gente saber, né? A gente gosta de colocar para vocês verem que tem
essa importância para a gente conhecer o produto que a gente vai consumir. Uma abelha anda até quantos quilômetros quando está faltando num período escasso? No Quantos período metros? escasso, a abelha ela tem estudos aí que ela diz que ela faz até uma caminhada 3, 4 quilômetros para ir buscar o alimento dela. Água Água, néctar. e o néctar, né? Ou pólen, né? Certo, que é o alimento da É o colmeia. alimento dela, certo? Onde ela vai tirar da natureza, das flores, isso aí, né? Ô, Juliano, fala um pouquinho sobre a geleia real. O que é a geleia real? A geleia real é o alimento da rainha, especificamente para a rainha, né? Quando nesse período entra muito alimento e as abelhas colocam dentro do intestino dela, transformam o néctar lá da natureza, ela tem uma propriedade que ela transforma e ela coloca para a rainha. Quando está Ela entrando regurgita aquele material em forma de É. geleia real. regurgita em forma de geleia real. E é daí que ela alimenta a rainha, e a rainha, quando entra muito esse alimento, ela também aumenta a produtividade. Né? A função da rainha é só produzir. É. Então foi mais um vídeo que a gente produz, coloca no canal. É só vocês que possam se inscrever no canal, deixar o seu like. Tem muito material chegando para vocês aí, tanto de matemática como de ciências. Hoje falamos sobre as abelhas, né? Bem interessante. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigadão, viu, Guilherme? Valeu, Marcos.